O longevo diplomata Henry Kissinger faleceu aos 100 anos de idade no dia 29 de novembro de 2023. Mas você sabe exatamente quem foi ele? Em 2024, você vai poder reviver a invasão da Normandia em primeira mão com a expedição Sala de Guerra nos 80 anos do Dia D. Um passeio imersivo completo pelas praias, museus e outros locais históricos que fizeram parte de um dos momentos mais importantes do século XX. Acesse normandia2024.com.br para mais detalhes e assista a nossa live para tirar todas as dúvidas. Os links estão na descrição e corre lá porque as vagas são limitadas. Henry Alfred Kissinger nasceu em Fürth, na Bavária, na Alemanha, em 27 de maio de 1923. Ele era o filho mais velho de uma família judia alemã, cujo pai, Louis Kissinger, era um professor que acabou sendo demitido do seu cargo após a ascensão de Hitler ao poder em 1933. Mesmo com a aberta política antissemita imposta na Alemanha nazista, em sua juventude, Henry Kissinger por diversas vezes desafiava a ordem vigente e entrava escondido em estádios para ver jogos de futebol. E quando era descoberto, era também invariavelmente agredido fisicamente por membros da juventude hitlerista. Percebendo que não havia futuro no país naquela situação, a família Kissinger resolve fugir para os Estados Unidos em agosto de 1938, quando Henry Kissinger tinha apenas 15 anos de idade. Ao desembarcar em Nova York, Kissinger rapidamente se assimila à cultura norte-americana e continua seus estudos, inclusive ingressando na Universidade Municipal de Nova York para estudar contabilidade. Mas seus estudos acabam sendo interrompidos em 1943, quando ele recebe sua cidadania norte-americana e é prontamente convocado para o serviço militar durante a Segunda Guerra Mundial. Kissinger é integrado ao exército norte-americano como soldado da 84ª Divisão de Infantaria, uma unidade que é transferida para a Europa no segundo semestre de 1944. Já na frente de batalha, Kissinger foi notado por seus superiores devido ao seu alemão fluente, e ele então é transferido para o serviço de inteligência da divisão, e com essa unidade ele se envolve nos combates na Batalha das Ardenas, um resultado da contraofensiva alemã de dezembro de 1944, que foi a maior batalha na qual o exército norte-americano se envolveu na Segunda Guerra Mundial. Não demorou e Kissinger também passou a impressionar seus superiores por seu alto desempenho, alta inteligência, sendo transferido para o serviço de contra-inteligência logo depois da rendição alemã. Ele protagoniza diversas ações de caça a agentes da Gestapo que estavam foragidos da justiça e por tal ação ele é condecorado com a Bronze Star, uma das maiores comendas norte-americanas por bravura. Já como sargento, Kissinger assume o comando do distrito de Bensheim, na Alemanha, conduzindo todo o processo de administração civil e desnazificação, conduzindo seu trabalho de forma bastante diplomática com a população alemã local. Sobre sua experiência na Segunda Guerra Mundial, Kissinger mais tarde disse que se sentiu americano pela primeira vez dentro do serviço no exército. Em 1950, ele se forma na Universidade de Harvard em Ciências Políticas, com summa cum laude, ou seja, com maior grau de honras, após apresentar uma tese de 400 páginas, que foi considerada justamente como a origem do limite de palavras que a universidade pratica até hoje para suas teses de conclusão de curso. Já em 1954, ele conclui seu doutorado também em Harvard, com uma tese extremamente famosa chamada de Paz, Legitimidade e Equilíbrio, no qual Henry Kissinger estudou o Congresso de Viena de 1815, realizado na Europa pelas 5 grandes potências do continente naquele momento, o Império Britânico, a França, a Áustria, a Prússia e a Rússia, que unilateralmente redesenham o continente e estabelecem uma paz que dura por diversas décadas. Nesse estudo, Kissinger estabelece o seu conceito de legitimidade,
que quer dizer uma ordem internacional que é aceita pelos grandes poderes do mundo, essencialmente não levando em consideração as opiniões e manifestações de estados pequenos ou populações não importantes. E ele conclui também que qualquer desafio a esta ordem internacional legítima é considerado revolucionário e extremamente perigoso. Todos esses postulados acabam se tornando pináculos que Henry Kissinger pratica dentro da doutrina da Realpolitik, uma doutrina de relações internacionais que prima pelo pragmatismo, ou seja, que leva em consideração que os grandes poderes constituídos, no fim das contas, serão sempre os maiores decisores em quaisquer assuntos. Um ano depois de se formar, em 1955, Kissinger já ascende à alta administração nacional, se tornando membro da Câmara de Coordenação Operacional do Conselho Nacional de Segurança, e em 1956 passa a integrar a Fundação Rockefeller, já sendo considerado uma das grandes mentes e também um dos maiores experts em política externa dentro dos Estados Unidos. Em 1960, 1964 e 1968, Henry Kissinger trabalha nas campanhas para a nomeação republicana para a presidência de Nelson Rockefeller, que então era o governador de Nova York. Mas nas 3 ocasiões, Rockefeller acaba falhando em conseguir a nomeação do partido. Já em 1967, numa festa, ele acaba conhecendo Richard Nixon, que havia sido vice-presidente de Eisenhower na década anterior e cuja figura estava em ascendência naquele momento no país. Kissinger, a princípio, rejeita a figura de Nixon, considerando-o pouco intelectual e não muito confiável, mas depois que Nixon ganhou a nomeação republicana para a disputa presidencial de 1968, ele inicia um cortejo do candidato. E após sua eleição em novembro para presidente dos Estados Unidos, Nixon acaba fazendo de Henry Kissinger seu conselheiro de segurança nacional. Hoje, historiadores se debruçam longamente sobre a estreita relação entre Richard Nixon e Henry Kissinger, ambas figuras políticas altamente inclinadas a negociações de bastidores e de acordos secretos costurados nas sombras, e sua amizade vem sendo comparada àquela de Franklin Roosevelt e Harry Hopkins durante a Segunda Guerra Mundial. Para quem não entendeu, Harry Hopkins, apesar de não exercer qualquer cargo formal dentro da administração Roosevelt desde 1940, na prática exerceu o protagonismo das relações exteriores norte-americanas durante a Segunda Guerra, sendo ele o mais próximo confidente e amigo pessoal do presidente Roosevelt. Isso resulta em Kissinger, durante toda a administração Nixon, exercendo na prática a função de chefe de diplomacia, apesar de que o secretário de Estado do governo Nixon era William Rogers, que acabou sendo seguidamente escanteado por Henry Kissinger em suas decisões e em todo o seu jogo de acordos com potências estrangeiras para conduzir os interesses norte-americanos. Particularmente, Henry Kissinger se torna um grande defensor da détente, ou distensão com a União Soviética, após os tensos momentos da relação entre as duas grandes superpotências nos anos 60, com destaque para a crise dos mísseis de Cuba de 1962. Dentro dessa política, os americanos pretendiam diminuir a tensão com Moscou e, eventualmente, conseguiram assinar os acordos de redução dos arsenais nucleares de ambos os países. Ao mesmo tempo, secretamente, Henry Kissinger trabalhava na formação do chamado Cordão de Isolamento Antissoviético, literalmente um conjunto de alianças com todos os países que faziam fronteira com a União Soviética, e um grande elemento para a efetivação desta política era a China comunista. Mesmo que em abril de 1970 Kissinger e Nixon tenham prometido a Taiwan que os Estados Unidos nunca fariam qualquer compromisso com a China comunista, em julho de 1971 Kissinger viajou secretamente à China para encontrar-se com Zhou Enlai, o primeiro-ministro chinês, e discutiu com ele justamente a questão de Taiwan. Esse encontro secreto acabou gerando frutos para a aproximação inicial entre China e Estados Unidos, e Kissinger voltou ao país em outubro daquele ano, apresentando a Mao Tse-tung a proposta de duas
duas Chinas, ou seja, de promover a reintegração da China comunista à Organização das Nações Unidas, ao mesmo tempo que mantinha Taiwan dentro da mesma organização. Mao rejeita esta saída, mas o encontro acaba definitivamente abrindo as relações entre os dois países, que atingem seu ápice em 1979 com a normalização completa e estabelecimento das embaixadas. E para saber como esse alinhamento sino-americano acabou prejudicando bastante os interesses soviéticos, assiste essa nossa live aqui, com o Spetsnaz Dmitry Lobkov, que detalha seu serviço na Guerra do Afeganistão. Pouco depois de costurar esse acordo, a Assembleia Geral da ONU acaba votando pela expulsão de Taiwan do órgão e também incentivados pelos Estados Unidos, os países aprovam ceder a Mao Tse-tung um assento no Conselho de Segurança. Outro grande cenário que marcou a carreira de Henry Kissinger foi justamente a situação da guerra no Vietnã, que em 1970 não apresentava qualquer perspectiva realista de uma vitória em campo para os Estados Unidos. Sendo assim, Kissinger defendia uma saída negociada do conflito, e apesar de fazer tratativas, inicialmente não teve qualquer sucesso nesta proposta com Hanoi. Sendo assim, em 1970, Kissinger se torna uma figura proeminente na efetivação da campanha de bombardeio contra o Camboja, que foi seguida de uma invasão terrestre do país com o objetivo de negar o uso daquele território pela cadeia logística do Viet Cong, a guerrilha comunista do Vietnã do Sul. As negociações oficiais para tentar finalizar o conflito, chamadas de Conversas de Paz de Paris, vinham constantemente falhando, mas em 1971, na capital francesa, Henry Kissinger iniciou conversas de bastidores com Le Duc Tho, o ministro de Relações Exteriores do Vietnã do Norte. Isso resulta num encontro secreto em Paris em outubro de 1972 entre Kissinger e Tho, no qual os dois acertam os termos para um fim do conflito, com a retirada completa das tropas norte-americanas em troca da libertação de todos os prisioneiros norte-americanos em posse do Vietnã do Norte. Ao ser notificado, o governo do Vietnã do Sul protesta veementemente contra a decisão, mas é calado de forma definitiva por Richard Nixon. E o que se segue é o período de gradual transferência de responsabilidade dos combates para o exército do Vietnã do Sul. Em setembro de 1973, Nixon demite Rogers e finalmente nomeia Henry Kissinger como secretário de Estado. E em dezembro daquele ano ocorre a mais polêmica sessão de Prêmio Nobel da Paz até o dia de hoje, quando Le Duc Tho e Henry Kissinger foram agraciados por seus esforços para encerrar a guerra no Vietnã. Tho acaba rejeitando o prêmio, mas Henry Kissinger timidamente o aceita, doando todo o dinheiro para a caridade, e após a queda de Saigon em 1975, ele tenta devolver sua medalha à organização sueca. Mas de volta a outubro de 1973, Henry Kissinger encarou seu primeiro desafio como secretário de Estado durante a Guerra do Yom Kippur. Apesar de judeu, Henry Kissinger não tinha uma simpatia automática pelas causas judaicas, e vazamentos de conversas de dentro da Casa Branca acabaram revelando falas polêmicas dele no tocante à questão da perseguição de judeus dentro da União Soviética. Kissinger disse que a retirada de judeus da União Soviética não é um objetivo da política externa dos Estados Unidos, e se eles colocarem os judeus em câmaras de gás lá, isso não é um problema americano. Talvez um problema humanitário. Se não fosse pelo acidente do meu nascimento, eu provavelmente seria antissemita. Na manhã do dia 6 de outubro de 1973, quando o exército egípcio cruzou o canal de Suez iniciando a guerra do Yom Kippur, Henry Kissinger recebeu em Washington imediatamente o aviso do início das hostilidades, mas segurou a informação por 3 horas e meia, só depois informando o presidente Nixon sobre o ocorrido. Ele também inicialmente atrasou o envio de armas norte-americanas para Israel com o objetivo alegado de tentar fechar uma paz o mais rápido possível dentro dos parâmetros da proposta da ONU.
Mas apesar dessas atitudes, Henry Kissinger foi o protagonista no intermédio de acordos de cessar-fogo entre Israel e o Egito em 1974 e 1975, que eventualmente resultaram no Acordo de Paz Egito-Israel de 1979. Após Nixon renunciar à presidência norte-americana em agosto de 1974, seu vice Gerald Ford assumiu a Casa Branca e manteve Henry Kissinger na posição de secretário de Estado. As políticas de Kissinger para a América Latina também são foco bastante importante de qualquer biografia dele. Em 1970, o político socialista chileno Salvador Allende se torna o primeiro marxista a ser eleito na América do Sul. E naquele ano, Kissinger costura com a CIA o apoio a uma tentativa de golpe com o exército chileno para impedir a posse de Allende. Tentativa que resultou no sequestro e morte acidental do general René Schneider, então comandante do exército chileno. Depois de uma longa crise interna, o governo Allende acabou sendo derrubado no dia 11 de setembro de 1973 por um golpe militar liderado pelo general Augusto Pinochet, que também contou com apoio norte-americano e anuência secreta de Henry Kissinger durante todo o procedimento. E a partir de 1975, a CIA passa a financiar a Operação Condor, um grande esforço de compartilhamento de inteligência entre os países sul-americanos que resultou no assassinato de diversos líderes de esquerda por todo o continente. Em 1976, Kissinger também apoia o golpe militar na Argentina, liderado pelo general Jorge Videla, que derruba o governo de Isabel Perón e inaugura a ditadura militar do país, que segue até 1982. Kissinger também, curiosamente, é um defensor do programa nuclear brasileiro, inclusive tentando conseguir nos Estados Unidos a aprovação para que o Brasil pudesse desenvolver seu próprio arsenal nuclear, mas acaba sendo vencido por outras lideranças no legislativo em Washington. Kissinger continuou como secretário de Estado dos Estados Unidos até o dia 20 de janeiro de 1977, quando Gerald Ford passou a presidência para Jimmy Carter. Mas nas décadas seguintes, Henry Kissinger manteve-se ativo em diversas organizações sem fins lucrativos e think tanks de diplomacia, basicamente mantendo-se sob os holofotes até o fim de sua vida, aos 100 anos de idade em novembro de 2023. O legado de Henry Kissinger ainda divide opiniões. Por um lado, ele é considerado um diplomata de destaque por seu uso efetivo da política externa e por ser uma das mais proeminentes representações da Realpolitik, ao mesmo tempo que muitos o condenam pelo bombardeio do Camboja e também por suas diversas ações de bastidores na política latino-americana. Bom, se você gostou desse vídeo, então compartilhe ele com seus amigos e também dá um joinha pra gente. E não se esquece de se inscrever aí na Sala de Guerra para não perder mais nada. E antes de ir embora, confere aí a nossa seção de vídeos Premium. Já está no ar a história completa do ousado plano da Alemanha nazista para bombardear a costa leste dos Estados Unidos com seus super bombardeiros de longo alcance America Bomber. Descubra as origens dos quadrimotores da Luftwaffe, os seus projetos secretos ultra avançados e os planos para bombardear Nova York durante a Segunda Guerra Mundial. Se torne membro do canal para acessar o SDG Premium e boa diversão. E aí, gostou do nosso conteúdo? Se você quer que a Sala de Guerra continue produzindo esses vídeos, considere colaborar conosco. Você pode nos ajudar mandando um Pix pra gente ou então na nossa campanha lá no Apoia-se, onde você vai ter acesso ao nosso grupo exclusivo do WhatsApp e ter seu nome exibido aqui nos vídeos. O link tá bem aqui na descrição. Bom, se você gostou desse vídeo, não esquece de compartilhar ele com seus amigos, também dá um joinha pra gente e se inscreve aí na Sala de Guerra para não perder mais nada. Eu vou ficando por aqui, agradeço novamente a sua audiência e aquele abraço da Sala de Guerra.